Boa noite, irmãos. Boa noite. Estou gravando agora. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje? Na última aula, domingo passado, aliás, nas duas últimas aulas, né? Nós estudamos os capítulos 13 e 14 do livro de Atos, que tratam da primeira viagem missionária, certo? Feita por Paulo, Barnabé, né? Eles foram enviados pela igreja de Antioquia, né? E eles fizeram esse trajeto, esse tour, né? Então eles saíram aqui da Antioquia, desceram até essa cidade, que é o porto de Seleucia, vieram até a ilha de Chipre, cidade de Salamina, depois foram para a capital da ilha, chamada Pafos, depois atravessaram aqui para a cidade de Perge, na região da Panfilha, depois foram até Antioquia da Pisídia, depois até Icônio, Listra, Derbe, e fizeram o percurso de volta para casa, para Antioquia, né? Nós aprendemos nesses dois últimos domingos, com a primeira viagem missionária, muitas coisas sobre a importância do trabalho de missões, o trabalho que é feito por missões, pelos missionários, né? O trabalho de missões deve ser feito por equipe, em equipe, né? Não deve ser feito sozinho, solitário. A gente viu isso, né? A gente viu também que o trabalho missionário deve ser feito com perseverança. A gente não pode começar e largar, tem que perseverar, né? Nós aprendemos também que o trabalho missionário deve ser feito de maneira inteligente, né? Eles se preocupavam em como ganhar a atenção dos ouvintes, né? Com os judeus, eles usavam estratégia, com os gentios, eles usavam outra estratégia para ganhar a atenção dos ouvintes, né? Aquilo que era importante, aquilo que era o contexto de vida deles, eles ganhavam a atenção dos ouvintes, para depois falar do evangelho para eles. Aprendemos que o trabalho de missões deve ser feito de forma corajosa, né? Porque a gente precisa crer que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não devemos temer a morte, a perseguição, as dificuldades, né? A gente aprendeu isso. E por fim, aprendemos que o trabalho de missões deve ser feito para a glória de Deus, não para a glória de homens, não para a glória dos próprios missionários ou para a glória da igreja que enviou os missionários, mas para a glória de Deus, né? Hoje então nós vamos passar para o capítulo 15, ok? De Atos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo lá. Atos 15, são 41 versículos. Gostaria de pedir que 4 irmãos se levantassem e pudessem ler para mim. Cada irmão pode ler 10 versículos, o último lê 11. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não por circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, os apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns assédios dos fariseus, que haviam crido, dizendo que é necessário circuncidá-los, determinaram-se para observar a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para, por meu intermédio, ouvir os gentios a palavra do Evangelho que cresce. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção entre nós,
E eles purificaram-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus como sobre serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, e toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Bernabé a Antioquia. Foram Judas, chamadas Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente fugirão também essa vida, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impõe maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardares. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz os que haviam se enviado. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a família, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando os gregos. Amém. Vamos orar? Querido Deus, queremos orar ao Senhor porque cremos que só o Senhor pode usar o Teu Espírito para nos dar a compreensão desse texto. Por isso queremos te pedir, Deus,
que nos dê essa compreensão, que nos dê o discernimento espiritual, que nos dê capacidade de entender, de aplicar em nossas vidas. Que a Tua palavra, Deus, possa penetrar em nossos corações como uma espada de dois gumes, causar as transformações, Pai, que a nossa vida necessita. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Ok, irmãos. Então vamos lá para as perguntas básicas sobre o texto, tá? A primeira pergunta é: qual é o acontecimento central do capítulo 15, que nós acabamos de ler? O que o capítulo 15 narra, basicamente? Alguns gentios seguem a Deus. Uma coisa. Questionamento dos fariseus. Qual foi a confusão que surgiu, irmãos? Sobre a circuncisão. Sobre ser salvo. Sobre o que precisa para ser salvo. Então, alguns irmãos que eram da Judéia, que eram judeus, né, que eram de Jerusalém, eles foram até a cidade de Antioquia, que era onde Paulo estava, junto com Barnabé, aquela igreja lá ensinando, né, que era uma igreja basicamente de gentios, né, não de judeus, né, e começaram a ensinar as pessoas de lá que para ser salvo, para serem salvos, aqueles discípulos precisavam passar a faca, circuncisão, né? E guardar a lei. E isso causou uma confusão, né? Porque Paulo não ensinou isso lá para os irmãos. E eles tiveram uma confusão tamanha que eles precisaram descer até Jerusalém, se dirigir para Jerusalém, para resolver essa questão com a igreja de Jerusalém, porque essas pessoas saíram da igreja de Jerusalém, né? Então, esse é o assunto central do capítulo 15, tá? Então, o capítulo 15 narra o chamado Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é uma reunião de líderes judeus e gentios para tratarem de divergências doutrinárias. Certo? Então, foi a primeira reunião formal das igrejas, né? Onde as igrejas se reuniram para tratar de doutrina. Tá? Aqui basicamente a igreja de Antioquia com a igreja de Jerusalém, né? Mas foi a primeira reunião formal séria para discutir doutrina, né? Na igreja. Então esse é o assunto central, né? Cada um falou uma parte do assunto aí, né? Esse seria o assunto unido por completo, né? Então o capítulo 15 narra essa reunião que a gente chama de concílio, tá? Para tratar de divergência doutrinária. Irmãos, não sei se vocês estudaram isso, alguns de vocês, mas esse trecho de Atos 15, ele está bem relacionado com o capítulo 2 de Gálatas, tá? Que basicamente trata do mesmo assunto, da mesma época, da mesma situação, tá? Então, se você tem curiosidade, pode ler na sua casa Gálatas 2, tá? Os versículos 1 e 2 tratam dos motivos que levaram a igreja a fazer essa primeira reunião, tá? Então, eu já citei, mas na sua cabecinha aí, vamos lá. Quais foram esses motivos? Se você Como que é? Desculpa, falei junto. Repete a pergunta. Quais foram os motivos que levaram a igreja a realizar essa primeira reunião? A circuncisão ou incircuncisão dos gentios. Se eles precisavam ser circuncidados. O que é preciso para ser salvo, né? Exato. O que é preciso para ser salvo, né? Alguns ensinavam que precisavam fazer mais alguma coisa do que receber a graça por intermédio da fé, né? Então, alguns indivíduos, você prestou atenção que o versículo 1 fala alguns indivíduos. Ele não fala alguns irmãos. Você prestou atenção nessa palavra? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Você percebeu que tem diferença? Aqueles que saíram da Judéia e foram para Antioquia não são chamados de irmãos, são chamados de indivíduos. E os que estavam na Antioquia estão chamados de irmãos. Tá? Alguns indivíduos judeus foram a Antioquia, ensinavam os irmãos que para serem salvos precisavam circuncidar. Versículo 5. Diz aí, ó.
Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E o versículo 1 fala: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis. Muito forte essa frase. Olha o que eles estavam ensinando. Eles estavam ensinando, irmãos, que a salvação é por obras, é por mérito, por fazer alguma coisa, né? E isso causou um rebuliço muito grande na igreja. Ok? Uma polêmica. Diz aí o versículo... Oi? Sim. Então eles não tinham a consciência da vinda de Jesus, na verdade. Senão eles não iam estar apegados a isso. Eles iriam ver que Jesus veio, mudou essa história. Quem são esses indivíduos? Ou quem eram esses indivíduos? O que o texto, capítulo 15, fala sobre esses indivíduos? Fariseus, versículo 5, fala que eles eram fariseus que professavam fé em Jesus. Diz aí, ó, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então, o texto diz que eles creram, né? Mas muitas vezes na Bíblia, quando fala assim, até os demônios creem e tremem. Os demônios vão para o céu? Esse crer que fala lá em Tiago, é o crer da salvação? Não. Eles acreditam, eles sabem, né, que Deus é um só, né? Então, algumas vezes na Bíblia, o verbo crer significa apenas acreditar, ter conhecimento, né? Outras, muitas vezes, fala que realmente é confiar, é entregar sua vida, né? Então, nós vamos ver... É tipo então um incrédulo que fala que acredita em Deus, mas não segue. Isso. No versículo 1, eles são chamados de indivíduos, tá? Eles ensinavam, olha o que eles ensinavam para as pessoas, né? Eles ensinavam que a salvação é por obras e não pela graça de Deus somente. Se eles ensinavam isso, é porque eles acreditavam nisso. E se eles acreditavam nisso, a fé deles estava deturpada, não era uma fé sadia, né? Eles, talvez, irmã, eles estavam presos ainda lá no passado, eles não tinham compreendido plenamente o que é a salvação, né? Eles não tinham essa compreensão plena, né? Onde que eu quero chegar? Em Gálatas, capítulo 2, no verso 14, aliás, no verso 4, né? Eu vou ler para vocês, ok? Eu vou ler rapidamente, para a gente não perder muito tempo. Gálatas 2,4 diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Então aqui o capítulo 2 de Gálatas está falando dessas pessoas que foram até as igrejas ensinar coisas erradas, tá? E aqui falam que eles eram falsos irmãos que se entremeteram, ou que se intrometeram, que entraram naquelas igrejas com o fim de espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Quer dizer, em Cristo Jesus a gente não está mais preso à lei de Moisés. Nós estamos livres, né? A gente não tem obrigação de um convertido em Cristo Jesus de guardar a lei de Moisés para ganhar algum pontinho com Deus, irmãos, né? A gente tem os princípios da lei que são importantíssimos, imprescindíveis para o nosso crescimento, para a nossa santificação, mas não para a salvação. A salvação é pela graça, né? Sempre foi, inclusive, né? Mesmo na época de Moisés, é pela graça. Agora, eles manifestavam através da obediência, do amor a Deus. Quando você ama, você obedece, né? Então, esses indivíduos, eles se passavam por irmãos, mas foram chamados, essas pessoas foram chamadas de irmão, de indivíduos e de falsos irmãos. Olha só como eles foram chamados. Voltando para Atos 15,
O versículo 24 diz assim, olha, visto sabermos que alguns, não chamam de irmãos também, ó, versículo 24, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então essas pessoas não tinham autorização de seus líderes para ensinar essas mentiras. Eles não foram enviados pelos líderes da igreja, simplesmente eles foram lá perturbar a paz daqueles irmãos, a alma daqueles irmãos. Saiu do cantinho deles lá, irmãos, para ir lá atrapalhar o crescimento daquela igreja. Foi isso que eles fizeram. Quando você mostrou no capítulo 2 de Gálatas, é interessante, no capítulo 1, verso 6 de Gálatas, Paulo estava exortando os irmãos, falando, para muito me admira que vocês estão passando com expressa, e alertando eles que no meio deles havia pessoas ali que estavam pervertendo o evangelho. Isso. E ele virava para a igreja e falava, não sei se seja nada. Isso aí. Capítulo 1, do 6 ao 8, fala isso aí. Fala, olha, pode vir até um anjo, ainda que venha um anjo, ainda, né? Se pregar algo diferente, opa, não dá ouvidos não, né? Então é isso, tá? É isso que estava acontecendo. Esses indivíduos, ao que a Bíblia indica, elas não eram irmãos, não eram verdadeiramente convertidos. Eles professavam fé, eles frequentavam as reuniões da igreja, porque eles saíram lá do meio, só que eles tinham uma compreensão de salvação totalmente equivocada, né? Então, se você tem uma compreensão de salvação equivocada, opa, algo está errado, né? Por fim, eles procuravam afastar as igrejas de Paulo. Lá em Gálatas 2,17 fala isso, que esses indivíduos procuravam afastar as igrejas de Paulo, né? Ok? Voltando então para o capítulo 15 de Atos, depois de grande discussão, escuta, tem mais um aqui que eu esqueci de falar. Nós estudamos Atos 11. Pedro não foi até Cesareia? Não pregou lá na casa de Atos capítulo 10? Cornélio, gentio, um homem gentio, homens gentios estavam lá, se converteram. Quando Pedro voltou para casa, para a igreja de Jerusalém, o que aconteceu? Opa, você estava reunido, você entrou em casa de homens incircuncisos, não é? Aí Pedro teve que se defender, contar toda a história, que Deus deu uma visão para ele e tal, né? Então, Pedro também enfrentou essa mesma oposição, quando ele chegou de Cesareia para Jerusalém. Então, essas pessoas estavam no meio da igreja e não concordavam com a doutrina da igreja. Prestou atenção nisso? Eles estavam lá caçando confusão. Qualquer coisinha, começava a caçar confusão. Então, irmãos, a gente tem que estar atento a isso. A doutrina da palavra de Deus tem que ser guardada, não pode ser deturpada. A gente não pode deixar, a gente tem que combater com firmeza as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Ok? Agora sim, depois de grande discussão de Paulo e Barnabé com esses indivíduos, versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com esses indivíduos, né? Então a pergunta é, o que ficou decidido? Vamos botar em pratos limpos essa conversa. Vocês estão vindo de Jerusalém? Então nós vamos lá conversar com Pedro, com Tiago, com João. Vamos resolver isso, né? Porque se vocês estão vindo de lá, nós vamos conversar com os cabeças, para saber se isso vem de lá mesmo, né? Porque tem alguma coisa errada, né? Então, a igreja, provavelmente a igreja de Antioquia, enviou Paulo, Barnabé, diz o texto, e alguns outros, né? Versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros, né? Lá em Gálatas 2 cita o nome de Tito, né? Subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros. Olha só, apóstolos e presbíteros, eles iam resolver com a liderança, né? Com respeito a essa questão. Então ficou decidido
que eles fossem a Jerusalém para tratar com os apóstolos e presbíteros sobre esses ensinos. E fecharem questão quanto a esse assunto. Então nós vamos ter que resolver. Será que isso provém da igreja lá mesmo? Eles não começaram a falar assim, nossa, mas a igreja lá agora está com heresia. Não, eles foram resolver na fonte. Pode falar, Agora. Sabe quanto tempo demorou essa viagem? Não sei não. Porque a igreja lá ficou na dúvida sobre a salvação deles. Sim. Não, você não pode afirmar que a igreja ficou na dúvida quanto à salvação deles, mas aquilo perturbou a alma deles. Aquilo causou uma incerteza. Ó, mas espera aí, como é que é isso? A gente vai ter que circuncidar mesmo? É obrigatório? Não é? Porque nós já temos a nossa vida para Cristo, mas a gente vai ter que, além disso, fazer algo mais? Né? Então, eles tentaram resolver isso o mais rápido possível. Então, foi o que eles fizeram. Né? A gente não tem uma data para isso. Tá? A Bíblia não aponta essa data. Então, a primeira aplicação que eu quero fazer aqui na noite de hoje é: problemas devem ser tratados. Nós já falamos essa frase várias vezes, né? Irmãos, quando há desavenças, desentendimentos, os irmãos devem se sentar e tratar as questões. A gente não pode colocar um paninho quente e deixar isso acontecer, porque isso perturba a alma da gente. Especialmente falando de doutrina, de ensino, que é o texto que está falando aqui, de ensino, né? Mas em todas as questões a gente deve sentar e conversar, né? Então, problemas devem ser tratados. Agora, para ser tratado um problema, é preciso disposição de ambas as partes, não é? Porque se eu quero tratar um problema com o Marlon, mas o Marlon não quer tratar o problema comigo, como é que eu faço? Ô Marlon, que dia que nós podemos conversar? Não, semana que vem. Aí chega semana que vem, ô Marlon, é hoje? Não, deixa para outra semana. E a gente não vai tratar o problema. Não dá para tratar o problema se não houver disposição mútua, né? Se for assim, se não houver disposição de ambos os lados, nós vamos apenas administrar os problemas. Nós não vamos tratar os problemas. Para tratar os problemas precisa haver disposição de ambas as partes, certo? E aí a igreja vai sofrer se a gente ficar só administrando o problema, né? Ajeita daqui, ajeita de lá e as coisas não se resolvem. Então, não administre problemas, irmãos. Resolva diferenças. Sente, olho no olho, cara a cara, seja humilde. Fala, olha, eu estou aqui porque eu quero resolver diferenças. Eu quero sair daqui de mãos dadas, tá? Especialmente falando, doutrina. Doutrina é Bíblia, não se discute. Ok, passando adiante, próxima questão aí do nosso texto. O que aconteceu enquanto os missionários se dirigiam para Jerusalém? Versículo 3. Lembra que eles atravessaram, aí diz o texto que eles atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. E enquanto eles faziam esse trajeto, eles paravam nas igrejas, né? E ali eles compartilhavam a salvação dos gentios. Muito provavelmente a viagem missionária que eles fizeram. Quantas pessoas se converteram naquele período? E qual foi o fruto desse compartilhar? O que diz o final do texto? Final do versículo 3. Irmãos, que bênção poder chegar aqui na quarta-feira e ouvir a Valdícia compartilhar as derrotas e as vitórias que ela tem. Mesmo as dificuldades. Porque eu vou orar, eu vou me identificar com a irmã, com o David, com o Everton, com o Marildo, com cada um de vocês. A importância de partilhar, de dividir, né? Então eles passaram por várias cidades, compartilhando com as igrejas a conversão dos gentios, trazendo grande alegria a todos. Ok? Então tenha o hábito de partilhar bênçãos, tá? Venha à reunião de oração, irmão, no meio de semana. Venha partilhar bênçãos, também suas lutas, para a gente orar por você. Dê testemunho público.
Sabe, às vezes Deus faz tanta coisa na vida da gente e a gente não partilha as bênçãos de Deus. Isso chega a ser até um pouco de egoísmo, né? De vanglória. A palavra vanglória vem de roubar a glória que pertence a Deus. Deus está fazendo coisas, dê glória a Deus em público. Se Ele está fazendo coisas na sua vida, é para a glória dele. Então dê a glória a Ele. Não só lá no seu cantinho. Dê a glória em público, é importante. Beleza. Mais uma pergunta. Como foi a chegada deles em Jerusalém? Foram bem recebidos. Bem recebidos. Olha, e tinha problema, hein? Tinha uma divergência. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos. Por quem? Pela igreja, pelos apóstolos e por todos. Foram recebidos por todos. Pela igreja e pelos líderes. Não foi só um grupo ou outro. Toda a igreja recebeu bem os missionários que foram para lá, né? Então diz o texto aí que eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Foram tratados com carinho, foram tratados com respeito, não é? Eles pergunta para você e para mim, como recebemos as pessoas em nossa igreja local? Nós recebemos as pessoas bem, com atenção, com carinho, com respeito, né? Não é com apenas um carinho exterior, não, com hipocrisia, com falsidade, não. Tal, aí a pessoa, você não quer nem saber dela. Não é isso, não. É realmente com carinho. Opa, senta aqui, tem um lugar aqui. Pega a criança, ajuda a criança, né? Como recebemos até outros líderes que vêm, às vezes, em nossa igreja. Né? Porque eles eram líderes da igreja lá de Antioquia, né? Recebemos bem, com honra, com respeito. Beleza. A partir do verso 6 até o 29, Lucas, ele vai narrar a reunião, o concílio de Jerusalém, tá? E a divergência, né? A divergência, lembra, é que alguns estavam exigindo circuncisão e guarda da lei para salvação, tá? Quais foram? Aí o primeiro a tomar a palavra no verso 7, né? Pedro. Quais foram os pontos citados no parecer de Pedro? Pedro, ele fala, olha, meus irmãos, deixa eu falar um negócio aqui. Isso. Quais foram os pontos aí importantes na fala de Pedro, no discurso de Pedro, no parecer de Pedro? Isso, a primeira coisa que ele fala, versículo 7. Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro está se referindo a que episódio? Cornélio, Atos 10. Quando ele foi até Cesareia, chamado por Deus, numa visão que Cornélio teve de um anjo, manda chamar Pedro, né? Ele foi chamado por Deus para ir até lá. Deus o chamou, é o que ele está falando aqui. Deus me escolheu, né? Então vocês sabem desse episódio. Deus me escolheu para ir àquela cidade. Naquela cidade, os gentios reunidos na casa de Cornélio se converteram, o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, ele afirmou que Deus o havia escolhido para testemunhar a salvação dos gentios, tá? Versículo 8, o que Pedro fala? O que mais? Lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também. Então, o que tem de importante aí? Olha, eles têm o Espírito Santo, assim como nós temos. Pedro testemunhou isso visivelmente. Testemunhar visivelmente, né? Testemunho virtual não vale, né? Pedro estava presente quando eles receberam o Espírito Santo. Então, nós não somos melhores do que eles, e eles não são melhores do que nós. Eles têm o Espírito e nós também temos. Segundo argumento de Pedro, tá? O terceiro argumento, no versículo 9. Deus não falou que nós somos diferentes deles, né? Ele afirmou que Deus não fez diferença alguma entre judeus e gentios, né? Lembra da visão que Pedro teve do lençol, do objeto, como se fosse um lençol, né? Baixado do céu pelas quatro pontas. Levanta-te, mata e come.
né? E aí depois Deus fala, olha, para não fazer acepção de pessoas, não fazer diferença entre pessoas, né? Deus falou para eles, através daquela visão. E versículo 10, o que diz o versículo 10? Agora, por que, pois, tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Que jugo é esse? A lei, guardar a lei para ser salvo, ninguém dá conta, gente, não é? Ele disse que ninguém pode ser salvo por guardar a lei, nem mesmo judeus. Os nossos pais não foram salvos por causa disso. Nem nossos pais puderam suportar e nem nós. Como é que você quer colocar isso nas costas deles? Como é que vocês querem que eles sejam salvos por isso, se nós não somos salvos por isso? Não é? E aí o versículo 11 é a conclusão belíssima de Pedro, né? O que ele conclui, irmãos? Fomos salvos pela graça. Como também eles, né? Ele conclui que os gentios e os judeus foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Salvação somente pela graça. Ninguém é salvo por frequentar a igreja. Ninguém é salvo por ser fiel à doutrina. Não estou falando que não é importante frequentar as reuniões da igreja. É muito importante. Ser fiel à doutrina é muito importante. Ninguém é salvo porque se batizou ou porque abandonou um vício. Tudo isso é importante. Não podemos, irmãos, exigir das pessoas um comportamento para que ela seja salva. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Salvação é pela graça. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus e será salvo, tu e tua casa. Arrependa-se desse mau hábito de fofocar de todo mundo, de roubar, de mentir. Arrependa-se de ser um pecador. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Creia que Jesus morreu no seu lugar e será salvo. É isso que Deus chama. Deus chama pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus. Ok? Agora, é evidente, é claro, é lógico que uma pessoa que uma vez foi salva não vai permanecer no... Quem permanece no pecado não conhece a Deus. É o que fala de 1 João, né? Nós não permanecemos no pecado, não podemos viver no pecado, né? Tá? Mas o texto fala, não ensine que a salvação depende de comportamento, tá? Agora, o salvo, naturalmente, ele vai frutificar, ele vai evidenciar. Tá claro isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode falar. Muito importante esse trecho ficar bem claro. Esse comportamento também não entra no arrependimento. Nós fazemos um convite ao pecador. Pecador, arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus. Ok? Isso é uma decisão. É uma decisão que você tem que tomar. O comportamento pode vir depois, a pessoa nova criatura não querer mais pecar. Entendeu? É uma novidade de vida, né? Um novo comportamento. Dá um comportamento que depende da salvação. Porque... Estava mentindo, roubava, matava, você salva. Porque até o arrependimento e a fé, Warley, a Bíblia fala que não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Até a fé, né? Porque pela graça sois salvos, e isto, a graça através da fé, é dom de Deus. Tá? Então assim, nós pregamos, porque Deus nos manda pregar. Agora Deus já está trabalhando no coração dos seus eleitos. E está dando a essas pessoas o arrependimento e a fé. E está mexendo, balançando o coração dessa pessoa, como balançou o seu coração e o meu, para a gente se render aos pés de Jesus. Isso não é obra, arrependimento e fé não é obra. Né? É a ação de Deus lá no nosso coração. Né? Isso não é um ato meritório, não é um ato que eu fiz isso. Na verdade, a gente foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e foi transformado por Ele. Né? A gente confessou isso publicamente. Né? Mas a glória é de Deus. Porque senão a salvação não é pela graça.
Ou é pela graça ou não é pela graça. Né? Você precisa se decidir, você precisa se posicionar. Mas Deus está trabalhando. Ele está trabalhando no nosso coração. Respondi sua pergunta? Então vamos lá. Depois de ouvirem o testemunho de Paulo e Barnabé, que é o versículo 12, né? Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Paulo e Barnabé. Agora parece que a reunião abrangeu toda a igreja, né? Toda a multidão silenciou. Parece que a igreja estava presente nesse momento aqui da reunião. Passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele. A partir do verso 13, então, Tiago, que não é o irmão do João, que já tinha morrido, né? Os historiadores, os primeiros discípulos que vieram depois dos apóstolos, dizem que esse Tiago era o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, né? A Bíblia não fala quem é esse Tiago, mas os historiadores que viveram lá no primeiro século, no segundo século, dizem que foi esse Tiago. Não vem ao caso para a gente saber quem é esse Tiago, mas ele se levantou, ele era um dos líderes da igreja, a gente sabe disso, tá? E ele também deu o parecer dele. Quais são os pontos dele? Basicamente, duas coisas. Primeira coisa, Tiago afirmou que a conversão dos gentios já tinha sido profetizada no Velho Testamento. Ele usa um texto do Velho Testamento para dizer isso. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, ou seja, Pedro, né? Simão é Pedro, né? Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas. Ele cita lá Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Tá? Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ele está falando até do futuro, do que vai acontecer ainda, não aconteceu. A restauração do povo de Israel. Tá? Para que, versículo 17, os demais homens, não são os judeus, não é o tabernáculo de Davi, os gentios, busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Então, irmãos, há uma profecia, né, que Deus vai usar a restauração do povo de Israel para que gentios se convertam. Então, se a Bíblia já falava que gentios se converteriam, por que vocês estão surpresos? Né? Gentios vão se converter. E começaram a se converter lá em Atos, capítulo 10. Começaram a se converter lá, né? E vem se convertendo, e vão se converter até lá na tribulação, né? Ainda gentios vão se converter. Então o primeiro argumento dele é: isso já estava escrito, gentios vão se converter. O segundo argumento dele é que os gentios não devem ser perturbados. O versículo então 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Pode parar com esse negócio aí. Ninguém mandou vocês irem lá. O que vocês foram fazer lá? Perturbar, tirar a paz desse povo, não é? Não devemos. Então ele concluiu que os gentios não devem ser perturbados com essas exigências legalistas para a salvação. Tiago exortou os irmãos gentios, tá? Versículo 20 e 21. Ele os exortou a evitarem algumas práticas para desfrutarem de melhor comunhão com os crentes judeus que moram entre os gentios. Tá? Versículos 20 e 21. Essas práticas não era para que eles fossem salvos, né? Era um convite à santificação, tá? E era um convite à comunhão. Passava a ser agora um comportamento, né? Depois. Isso, mas não para a salvação, né? Não tem a ver com salvação isso aqui. Tanto é que o versículo 21 ele justifica. Por quê? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Até lá em Antioquia tinha sinagogas. Então, para que
os judeus que se convertem tenham uma comunhão com vocês, olha, vocês precisam ter um comportamento adequado, né? Diferenciado. Mas não é para salvação, estou enfatizando, tá? Isso chama concessão, tá? Então eu vou falar da importância das concessões para a comunhão. Eu não estou falando sobre pecado. Idolatria é pecado, tá? Mas existe algum tipo de comportamento que a Bíblia não fala se é pecado ou não. Exemplo, bater palma no culto. Tem igreja que não bate palma no culto, né? Então, se eu vou visitar aquela igreja por algum motivo, e se eu ficar lá batendo palma, aquilo vai ser ruim para mim, vai ser ruim para a igreja, né? Então, eu tenho que fazer algumas concessões quando eu estou em comunhão com outros irmãos, tá? A respeitar as fraquezas, tá? Então, respeite as fraquezas do seu irmão, para desfrutar de sua comunhão, do seu companheirismo. Homens de culturas diferentes e hábitos radicalmente diferentes têm liberdade. Os judeus, eles não comiam carnes de animais que eram sufocados, porque o sangue não era derramado, né? Então, o judeu, ele tinha que cortar a gargantinha, derramar o sangue no chão, para depois comer aquela carne. Para o gentio, isso não fazia diferença nenhuma, né? E Paulo fala, olha, quem come, respeite o que não come. Quem não come, respeite o que come, né? Então, a gente precisa respeitar as fraquezas, as limitações, quando o assunto não tem relação com pecado, quando é só opinião, tá? Com grupos que são diferentes da gente. Pecado, não. Pecado é outra história. Até entre igrejas, às vezes até as nossas igrejas, às vezes a gente tem uma coisinha que é diferente, a igreja do Tubalina com do Mansur, né, com Pampulha, com Planalto. Aí você fala, não, esse povo, não, se é uma questão só de bater palma, né, são costumes, hábitos e costumes, não tem nada a ver, né? Vamos lá. Quais foram as decisões, então, tomadas? Foram justamente as que Tiago sugeriu, certo? Tiago sugeriu que os gentios não deveriam ser perturbados, número 1, tá? Primeira decisão, não perturbem mais os gentios, tá? E número 2, os gentios foram exortados a evitar alguns atos, tá? Quais foram esses atos? Isso, comer de alimentos que eram sacrificados a ídolos, tá? Porque os gentios tinha muita idolatria, né? E aí, eles ofereciam aqueles animais para os ídolos, faziam uma oferta lá e tal, aí pegava o animal e levava para o mercado para vender. Os animais dos gentios, às vezes, eram consagrados a muitos deuses, né? E levava para o mercado para vender e todo mundo comprava. E o judeu, né? O judeu ficava escandalizado. Aí, então, eles pediram, ó, não façam isso. Ainda que a posição de Paulo fala, olha, ora e come, né? A posição de Paulo era essa. Mas para respeitar a fraqueza do seu irmão, não coma então. Evite isso. Comer sangue e carne de animais sufocados e qualquer tipo de relação sexual ilícita, né? E aí chega no final da história, eles levam as decisões para as igrejas ficam felizes, né? E acaba tudo uma bênção, né? Olha que bênção, né? E aí, a partir do verso 36, Paulo tem um desejo no coração. Ele quer voltar e visitar as igrejas. Qual era a intenção de Paulo, irmãos? Em voltar e visitar as igrejas. O que diz aí, versículo 36? Para ver como passava, né? Fiscalizar. Isso. Paulo pretendia saber se os irmãos permaneciam firmes. Como é que estavam? Como é que está a fé desses irmãos? Nós fomos lá, fundamos várias igrejas, voltamos, passaram-se anos. Gente, não tinha zap,
Oh, e aí, como é que tá aí? Firme? Firme! E aí, os irmãos aí fizeram a reunião, eles não tinham muita comunicação, era muito difícil saber notícias. Paulo queria estar lá com eles. E aí ele chama quem? Barnabé. Ô, truta, vamos lá de novo? E aí o que acontece, irmãos? Não, eu vou, mas vamos levar o João comigo? Não, comigo o João não vai não. Não, mas por quê? Não, vai, não vai, não vai. Qual foi o motivo? Ao versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Qual foi o motivo da desavença? Não, mas qual foi o motivo? Um queria levá-lo e o outro não queria levá-lo, não é? Barnabé queria levá-lo. Barnabé era o que de João Marcos? Primo, né? E Paulo era o que de João Marcos? Nada, né? Parentesco nenhum. Irmãos, é difícil a gente querer julgar a situação. Eu até bati um papo com o Gabriel há um tempo atrás sobre isso, né? O que a gente sabe é o seguinte: não houve acordo. Não houve acordo. Como resultado, cada um deles partiu para um lado. João Marcos foi com Barnabé para a ilha de Chipre, de novo, para a terra de Barnabé, de novo. E Paulo foi por terra, foi margeando ali por terra, né? Diferenças sempre vão existir, até mesmo entre líderes. Ok? Ter diferença não é errado. Ok? Divergir não é errado. A gente cresce com as diferenças. A gente precisa aprender isso, tá? Eu posso dizer que talvez Paulo fosse muito exigente. Ou talvez Barnabé fosse muito complacente. Barnabé não era o filho da exortação, o cara do encorajamento, né? Vamos lá, dá uma segunda chance para ele, né? E tal, né? Talvez não. O que a gente sabe é que tudo que Marcos passou serviu para o crescimento dele. Por que eu posso dizer isso? Porque eu sei pela Bíblia que Marcos voltou a trabalhar com Paulo. Paulo fala: manda Marcos para cá porque ele é muito útil para mim. Ele é meu companheiro de ministério, né? Então, a desavença entre irmãos, né? Em 2 Timóteo 4,11, Paulo manda chamar Marcos, que Marcos era muito importante para ele, tá? Então, falando sobre desavenças, tá? Procure suplantar as desavenças com seus irmãos, né? Aprenda e cresça através das desavenças, como Marcos cresceu, tá? Marcos cresceu, ele voltou a trabalhar com Paulo. Paulo se deu bem com Marcos, não é? E a gente não sabe mais da vida de Barnabé. A história diz que ele morreu lá na ilha de Chipre. Historiadores dizem isso, mas a Bíblia não conta mais nada sobre a vida dele, o que aconteceu com a vida dele, tá? E nós não podemos julgar Barnabé por isso, ok? Então, só para encerrar, tá? Problemas não devem ser administrados, mas tratados, né? Então, trate os problemas, né? Disponha-se ao perdão, à reconciliação, né? Salvação é somente pela graça, ok? Não exija comportamento para salvação de ninguém, tá? Faça concessões para desfrutar de comunhão, não concessão ao pecado, né? Por favor. Respeite as fraquezas e limitações dos irmãos. Ok? Estão vindo aí, Horácio? Então, boa noite por enquanto.